Lucas capítulo 9, versos 51 a 62, assim diz a palavra do Senhor. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ser ele assunto ao céu, assunto no sentido de ascender, de subir, de ser levado ao céu, alambano, tripulado no céu. E sujeito aqui é voz passiva, ele seria assunto, não é ele que sobe, ele vai ser puxado, ele vai ser tribulado, alambano, ele vai ser conduzido. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar o quê? Mas não o receberam. Por quê? Porque o aspecto dele era de quem todos? Porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para... Vocês estão compreendendo até aqui? Jesus percebe que é o momento dele ser assunto ao céu. Então ele manda mensageiros para irem numa aldeia de samaritanos para já preparar uma pousada. Mas não receberam porque o rosto dele era de quem estava decidido para ir para Jerusalém. Vendo isto, verso 54, os discípulos Tiago e João, que são filhos de Boanerges, que são filhos do trovão, perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Eita! Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para... E seguiram para outra aldeia. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me primeiro sepultar meu Pai. Mas Jesus insistiu: Deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o... Características desse texto. Atenção, igreja. Jesus começa aqui o início do seu ministério na Judéia. E esse início de ministério na Judéia é exatamente igual ao início do ministério na Galileia. Você vai ter um batismo, você vai ter uma transfiguração, você vai ter confronto com o demônio tanto no deserto quanto no vale, você vai ter Jesus rejeitado em Nazaré e Samaria, e você vai ter escolha dos apóstolos e discípulos. A mesma coisa que aconteceu no início do ministério de Jesus na Judéia, agora acontece no início do ministério na Galileia. E olha que coisa interessante o verso de número 51, onde a palavra do Senhor diz: E aconteceu que, se ao completarem os dias em que devia ser ele assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Manifestou no semblante ou endureceu a face. O termo original é: o rosto petrificou-se, tamanho o desejo de ir a Jerusalém. O rosto dele estava como pedra. Isso é o cumprimento da profecia de Isaías 57. Abra aí sua Bíblia. Isaías, capítulo 50, verso de número 7. Porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso fiz o meu rosto como um seixo, como uma pedra, como um pedregulho, e sei que não serei envergonhado. Isaías 57 se cumpre em Lucas 9, verso de número 51. No verso de número 52, nós vemos que samaritanos e judeus são muito amigos, não é isso?
Samaritanos e judeus são o quê? São o quê? Inimigos. Lá no segundo livro dos Reis, capítulo 17, 24 a 41, você tem um momento de cisão, onde aqueles judeus passam a ser tidos como samaritanos e se tornam inimigos dos demais judeus. E por conta dessa inimizade, desde aquela época, evitava-se passar pelos territórios. Quem era samaritano não podia andar em terra de judeu. Quem era judeu não podia andar em terra de samaritano. Mateus 10, 5, João 4, de 1 a 42. E aí, dentro desse contexto, os versos 54 a 56, você tem essa palavra aqui dos filhos do trovão. Vendo isto, os discípulos, por quê? Jesus está com seu rosto petrificado, ele só tem uma coisa no rosto: vou para Jerusalém. Pede para prepararem uma pousada. Quando os homens chegam lá, os samaritanos dizem: mas ele quer ir para onde? Jerusalém. Deixa ele chegar aqui. Quando ele chega lá naquela pousada, os samaritanos olham para o rosto dele e Jesus não está com conversa, é aquele momento que não é o que eu tenho que fazer, acabou-se, vamos embora. Então os samaritanos rejeitam a permanência de Jesus ali, por quê? Não porque Jesus era Jesus, mas porque Jesus queria ir para Jerusalém. E o que os filhos do trovão, os filhos de Boanerges, o que esses dois discípulos fazem no verso de número 54? Vendo isto, os irmãos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Eles acertaram ou erraram a falar isso? O que você acha? Eles não estão cumprindo só profecia, gente. É que o normal da casa antes de Jesus era isso aí. Abra sua Bíblia. Segundo livro dos Reis, capítulo 1, versos 10 e 12. Segundo livro dos Reis, capítulo 1, versículos 10 e 12. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti aos teus 50. Então o fogo desceu do céu e consumiu ele todos os. Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50, com os seus 50. Este lhe falou e disse: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Respondeu Elias e disse-lhe: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti aos teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus. Aí Jesus, na mente dos discípulos, é Messias, como Saul era Messias no sentido de ungido, como Davi era Messias no sentido de ungido, e ele é bloqueado, ele é rejeitado pelos samaritanos, que já eram rivais dos judeus. O que os filhos do trovão perguntam para Jesus? O senhor quer que a gente ore para descer fogo do céu? O contexto deles é esse. Quem rejeita o profeta, vem labareda do céu para queimar mesmo. Estão compreendendo? Às vezes nós olhamos o texto e achamos que eles têm um roupante, mas eles vivem esse contexto aqui. Eles estão vivendo um contexto onde Jesus, ele pode ser tanto o Messias como ser um dos profetas, estão lembrados? Eles estão revivendo tudo aquilo que para eles era história contada, agora eles estão presenciando. E isso é uma coisa muito interessante, que pouquíssimas vezes deve ser feito, mas tem momentos que você tem que fazer, tá, gente? Há momentos onde a sua credibilidade como servo do Senhor, ela é posta em xeque. E há momentos que você usa uma frase dessa: se eu sou filho de Deus, se a mão de Deus está comigo, que Deus cumpra a sua vontade. Se não for, que a vontade permaneça e eu sofra o dano. Queridos,
palavra do Senhor diz, quando Jesus ouve esses discípulos falarem isso, verso de número 55, Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu. E aí você tem entre colchetes um texto que não está no original, mas está conosco nessa manhã. E disse: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para... E seguiram para outra aldeia. Ato contínuo, você tem nos versos de 57 a 62, 3 lições para o nosso cotidiano também. Leiamos verso 57. Indo eles caminho fora, alguém disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves dos céus, mas o Filho do Homem... Gênesis 28, 11. De quem Jesus emula essa resposta? Gênesis 28, 11. Ele vai lá atrás, já que ele está cumprindo textos e profecias e fazendo citações, ele pega uma citação dos Salmos para falar da natureza, mas a sua atitude, o seu comportamento é de quem? É de Jacó. Gênesis 28, 11. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para... Senhor, eu vou te seguir para onde o Senhor for. E Jesus diz o quê? As aves têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Vejam que Jesus o tempo todo está desconstruindo para os seus discípulos a ideia de que ele é ungido como Saul foi e como Davi foi. Depois que os discípulos, lá em Lucas 9, no começo, dizem que ele é ungido de Deus, Jesus o tempo todo demonstra as características de que ele é, não obstante ser separado por Deus, ele vai passar por todos os caminhos naturais da vida. E há momentos da vida que é verdade. A gente dorme sem saber se vai ter o dinheiro para pagar o aluguel amanhã, não é verdade? Há momentos da vida que a gente está em dúvida se a gente paga a dívida do aluguel, do condomínio ou do IPTU, não é verdade? Há momentos da dívida que você não sabe se deve só para uma pessoa ou se deve para várias instituições. O que Jesus está dizendo? A vida é composta de momentos. Há momentos maravilhosos, onde você ostenta, onde você dá o seu melhor para quem está ao seu lado. E há momentos terríveis, onde você some de circulação porque o dinheiro está curtinho. Talvez você esteja passando por um momento desse gravíssimo. E talvez esse momento seja culpa sua. Uma coisa que nós sempre insistimos como junta diaconal aqui na Igreja da Tijuca. Toda pessoa que chega na junta diaconal da Igreja da Tijuca, solicitando ajuda uma vez, 2 vezes, na terceira, o que a junta diz? Tem como você trazer seu planejamento, sua planilha, seus gastos, para a gente poder ajudar a diminuir esses custos? Sabe quantas pessoas entregam? Pouquérrimas, porque ninguém quer abrir seu carteado na frente dos outros. Aqui na Igreja da Tijuca, fizemos até uma comissão composta de advogados e empresários para que pudessem auxiliar as pessoas a conseguir até determinados recursos que o governo oferece. E às vezes a pessoa no olho do furacão não sabe que tem esse benefício. Sabe quantas pessoas entregam seus documentos e resoluções para a junta diaconal poder auxiliar? Pouquíssimas. Quando pessoas chegam dizendo, olha, temos causa na justiça, causa disso, causa daquilo, outro causa de não sei o quê, eu sou o primeiro a dizer, você tem o número do processo aí? Que a gente conhece sempre 1 ou 2 advogados, de repente ele lê o que está no seu processo, liga para o seu advogado, pode dar uma sugestão, uma orientação, quem sabe? Sabe quantos fazem isso? 0.
cuidado, porque há momentos da vida que nós esbanjamos, e há momentos da vida que as coisas nos faltam. Mas sejamos honestos, às vezes a culpa não é nossa, mas às vezes a culpa é nossa. Às vezes nós não temos sequer humildade para chegar para uma junta diaconal que só tem gente boa, só tem tio churrasqueiro, só tem tio da paz, e dizer o seguinte: ó, estão aqui meus documentos, está aqui meu imposto de renda, está aqui meu cartão tal, está aqui isso, ó, essa aqui é minha vida aí, ó. Vocês acham que pode me ajudar em alguma coisa? Mas não fazemos, queridos. Sabe por quê? Por um bichinho que nos morde, que começa com V e termina com a idade. Não termina com a idade no sentido de que nós vamos morrer, ele acaba, não. Começa com V e termina com A, vaidade. Ninguém quer dizer para o outro: eu não sei administrar minhas coisas. Ninguém quer dizer para o outro: olha, tudo que minha esposa fala está certo, foi eu quem fez os pés pelas mãos. Tudo que meu marido fala está certo, foi eu quem fez os pés pelas mãos. O que nós fazemos? Nós nos enganamos. E quais são as consequências disso? Lembra daquele ditado? Os velhos trabalharam, os filhos gastaram e os netos tiveram que voltar a trabalhar. Isso acontece inclusive em igreja. Os velhos plantam, os filhos usufruem e somem, e os mais novos têm que botar a mão no arado e começar como se fosse do zero. Em várias igrejas históricas é assim. A palavra do Senhor nos diz, nessa primeira parte da tríade, dos versos de 57 a 62, observe a vida, porque seguir a Jesus não significa ter uma vida de conforto, porque o próprio Senhor Jesus se coloca no lugar de Jacó, dizendo que ele não tem onde dormir, não tem onde reclinar a cabeça. Andar com Jesus não significa garantia de conforto financeiro. Pelo contrário, andar com Jesus é saber que você está vivendo a vida e que na vida até o próprio Jesus passou necessidades. Segunda parte da tríade do cotidiano de 59 a 60, a outro disse Jesus. Um pede para seguir Jesus. Jesus explica. Outro é Jesus que olha para ele e diz: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Em outras palavras, este que Jesus chamou, os pais morreram. Não é isso? O pai morreu. E aí ele quer sepultar o pai. Mas Jesus insistiu no chamado e disse: deixa os mortos sepultar os mortos. Jesus acertou, gente. Aliás, esse rapaz errou em querer sepultar o pai dele? Gênesis 28:11 diz como deve ser um ofício fúnebre, que o pai deve ser cercado de referências, de congratulações, etc. É um costume normal, desde Gênesis 28:11. E aí, de repente, ele fala isso para Jesus, e ele toma, parece que um corte, não é isso? Não é o que está escrito aí? Sim ou não, igreja? Bora, igreja. Pique da Globo. Vamos lá? A pergunta é: por que Jesus o impede de ir sepultar seu próprio pai? Por quê? Por quê? Estava testando ele. O que mais? Vejam, olha que coisa interessante. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me primeiro sepultar meu pai. Sepultar os pais era uma tarefa exclusiva do filho. Filho não podia ser sepultado
pai não podia ser sepultado se não fosse pelo filho. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios. Ainda dobrou a aposta. Se parece que ele bloqueia o rapaz, ainda diz que quem está lá é tão defunto quanto o defunto. Deixa os mortos sepultar os próprios mortos. Tu, porém, vírgula, faz o quê? Faz o quê? Vai para onde? Oi? Tu, porém, vírgula, vai. Vai para onde? Oi? Não, vai, não é vai para pregar, vai e prega. Mas quem vai, vai para algum lugar. Tu, porém, vai. Vai para onde? Vai sepultar teu pai. Tu, porém, vai. Mas o que tu faz lá? Você não é morto igual aos outros. O discípulo de Jesus, em um ofício, em um sepultamento, o que ele faz? Tu, porém, vai e fala o quê? E prega o... Esse aqui não está morto, só dorme. Porque no reino, ninguém morre, só está dormindo. Estão percebendo, queridos, que Jesus não dá bloco no rapaz, ele diz: tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Porque talvez, se ele fosse sem ouvir o que Jesus falou, estaria arrasado. A vida acaba assim, a vida não tem sentido, tudo termina nessa lápide, tudo termina nessa pedra, nessa cova. E Jesus diz: não, deixa os mortos sepultar os próprios mortos. Faça uma separação, meu filho, você está vivo. E ao ir, prega o reino de Deus. Terceira parte da tríade do cotidiano. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Não é tranquilo isso, gente? Tranquilinho? Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o... Esse aqui sim, Jesus bloqueou, não é isso? Sim ou não? Oi? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Todo mundo com medo, rapaz. A pessoa está com medo até de achar. Isso aqui é só a Bíblia, gente, não é? Errar é normal. Eu erro mais todo mundo, que eu leio isso aqui toda hora. Quem acha que Jesus bloqueou a ida do rapaz para se despedir dos de casa, levante a mão. Quem acha que Jesus autorizou o rapaz a ir para casa, levanta a mão. A maioria não acha nada. Padrão IPT, nem para um lado, nem para o outro. Ficar na nossa, ficar na nossa. Passarinho na muda não pia. Abra sua Bíblia. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19 e 20. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19 e 20. Não dizem que Jesus é profeta? Então ele vai pegar um exemplo de comportamento de um dos profetas. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19 e 20. Todos encontraram? Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, a partir do verso 19, página 335 da Bíblia da Igreja. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Zafate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse-me: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Esse aqui foi mais longe ainda, numa época muito mais bárbara, onde Elias era um ferreiro de Tisbé, que aprendeu a trabalhar com o bronze. Ele chega para esse ferreiro tisbetano e diz o seguinte: o senhor me chamou, mas eu tenho que primeiro dar beijo em pai, eu tenho que primeiro encher de beijo minha mãe. Isso ele fala para Elias. Elias, esse ferreiro de Tisbé,
Elias, esse homem que passou 3 anos vendo que não chovia, Elias que sobreviveu ao encontro com os profetas de Baal, este Elias respondeu: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Olha que coisa mais linda. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o... Aí você tem Jesus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa, deixa eu beijar meu pai, deixa eu dar beijo em mãe. Mas Jesus lhe explicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Em outras palavras, vai, mas você tem que voltar. Não pode olhar para trás. Beleza? É exatamente o que Eliseu faz. Ele vai e volta. Lições para nós, queridos, nesta manhã, dos versos 57 a 62. Primeiro, andar com Jesus não significa uma vida onde tudo são flores, inclusive em termos financeiros. Pelo contrário, nós entramos nessa vida sabendo que dela só levaremos nada. Segunda lição é que nós devemos ir em qualquer ambiente, especialmente em sepultamento, ofício fúnebre, mas com uma missão: pregar o reino de Deus naquele ambiente, levar vida para as pessoas que não percebem que também estão mortas. Terceira lição: é necessário despedir-se dos de casa, é necessário amar os de casa, mas ao mesmo tempo saiba que, não obstante o amor, o carinho, o apreço, a consideração, o amor genuíno aos de casa, você já botou a mão no arado. Não pode olhar para trás, porque quem olha para trás não é apto para o reino de Deus. Você criava seus filhos de determinada maneira, mas aí no Evangelho você aprendeu como se deve educar uma criança. E o que você faz? Olha para trás ou permanece no Evangelho? Para nós encerrarmos, um detalhe curiosíssimo que escapa aos olhos da maioria nesse texto tão conhecido. Leia comigo o verso de número 51, para acabar. Verso de número 51. Todos. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ser ele... Você entendeu isso aí? Vamos ler de novo. Verso de número 51. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ser ele... Esses dias se completaram, gente? É dali para ele subir para os céus, é isso? A ordem está correta aqui? É entrar em Jerusalém e ser arrebatado para os céus? É essa a ordem? Ele entrava em Jerusalém. O que ia acontecer com ele em Jerusalém? Ele disse lá em cima: ele ia ser rejeitado, ia ser reprovado, ia ser morto, e ao terceiro dia, e ele não fala mais nada. Ele não fala para os discípulos que ele vai ser assunto aos céus. Mas no texto seguinte, aconteceu que, ao completarem-se os dias que devia ser ele o quê? Assunto ao céu. Se completaram esses dias? Na cabeça de Jesus, sim. Porque o tema para Jesus o tempo inteiro é cumprir todas as profecias, a vontade do Pai, mas ele nunca escondeu o quê? Eu e o Pai somos um. É necessário eu ir para que vocês recebam o Consolador. O tempo todo Jesus trabalha com a ideia de que ele ali está, mas não estaria em definitivo. E quando surge o momento onde ele vai ter que começar o ministério novamente, não mais
Não mais cadê aqui? Cadê? Na Judéia, mas agora na Galileia, quando chega o momento de começar tudo de novo, na mente de Jesus há um propósito: ascensão. Por que digo isso? Para Jesus ser assunto, ser levado aos céus, ele teve que passar pelo quê? Reprovação, aliás, rejeição, reprovação, morte, ressurreição. Depois disso ele foi o quê? Ele foi o quê? Assunto aos céus, não é isso? Mas de tudo isso, qual que é o objetivo dele? Ser assunto ao céu. Porque ele vai ser assunto ao céu, ele vai fazer o quê? Vai passar por tudo isso aqui. Dificuldade nossa: nós não observamos o resultado. Nós não iniciamos as coisas porque o processo nos dá medo. Nós não economizamos 10 anos economizando, comendo pão e água, mas economizando. Por quê? Porque economizar demais dá medo. Vai que a gente morre e não comeu aquela coisinha tão gostosa que custa R$800. Criar um filho com caráter, disciplina, formar um homem para ser homem, dá trabalho. Deixa as coisas acontecerem, o que tiver de ser, vai ser. Pais que muitas vezes dizem: isso aconteceu. Pronto, YouTube, agora eu vou te dar material para tu nos barrar mesmo. Chegando numa dentista que me conhece desde pequeno, desde adolescente, aliás. E aí eu sentado, minha mãe foi fazer o dente, tadinha. Cadê ela? Então. A senhora fez o dente essa semana. Foi fazer o dente. Uma nota, meu amigo. Foi fazer o dentinho. E aí quando a dentista sai e me encontra sentado, ela olha para mim e diz o seguinte: engraçado, você me lembrou a primeira vez que eu te conheci, que você veio aqui, mandado pela sua mãe, e você sentou, se abriu a boca, e eu disse o que eu ia fazer, e você perguntou por que eu ia fazer, eu disse que a sua mãe pediu, e você disse: não, minha mãe não falou nada comigo, então não vim para fazer nada. Primeiro eu vou saber o que é o que, depois eu vou fazer isso. Eu tinha uns 15, 16 anos. E ela olha para mim e diz: recentemente, o que eu vivi foi outra coisa. Um rapaz sentado exatamente aí, meu marido chegou para ele, o elogiou, falou: nossa, você era criancinha, agora você está enorme, como você está bonito, que homão. E a mãe, dentro do consultório, falou: pede para não falar isso, por favor, pede para não falar. E aí quando o homem adentra e diz, ela diz: não, é que a gente não está falando essas coisas, é que ele ainda tem que escolher. E o homem olhou para o rapaz novo e falou: mas com esse porte ele pode ser tudo. Um homão daquele. Não, então, a gente está deixando ele à vontade para ele escolher o que ele quer ser. Você já entendeu? Já entendeu? Preciso ser mais claro para o YouTube barrar a gente. Já entendeu, né? Chega no ambiente religioso, é a mesma coisa. Não vou batizar porque ele vai decidir o que ele vai ser. Não vou levar todo domingo na igreja porque ele vai decidir a religião que ele vai ter. Como se uma pessoa na condição de adulta não pudesse decidir por si. E aí sabe o que ocorre? Os pais acham que estão fazendo bem a alguém que não tem nem as linhas fundamentais da matemática claras na sua cabeça. Não sabe que quadradinho mais 2 igual a 4, o valor de quadradinho é 2. Não sabe. Mas já entrega a esse indivíduo a decisão sobre a vida. Não vamos fazer isso porque no futuro ele vai decidir. Deveria ser o contrário. No futuro ele pode desfazer tudo, mas vai desfazer o que nós mandamos fazer. O que nós mandamos é isso, e acabou. Lamentavelmente, as pessoas têm medo do processo,
e com isso abandona o resultado. Jesus sabia que o objetivo era ser assunto aos céus. E por isso ele topou o processo. E o que era o processo? Rejeição, desaprovação, morte, ressurreição. Passada essas 4 etapas, viria a 5ª, que é qual? Ascensão. O que você quer na sua vida? Que você não colocou em prática porque você tem medo do processo. Tem medo de chegar para sua esposa e falar: mulher, vão ser 15 anos de pão e água, mas vai dar certo. E chegar para o seu marido e falar: meu marido, são 10 anos de pão e água, mas vai dar certo. Diga-se de passagem, casamentos têm falido, infelizmente, muito. E um dos motivos pela falência dos relacionamentos, sabe qual que é? O casal não tem objetivo. Qual que é o objetivo? Criar filho não é objetivo não, tá, gente? Porque primeiro você se forma um casal em tese, aí vai ter o filho. Tu já era para ter o objetivo lá atrás. Filho é a consequência desse objetivo ou uma parte desse objetivo. Não é o objetivo. Filho, quando nasce, tem um objetivo: sair da casa dos pais. Esse é o objetivo dele. Não é o seu. Por que casais, infelizmente, têm sofrido tanto? Um dos motivos é, seja honesto, você hoje na condição de cônjuge, se perguntarem para você e perguntarem para sua esposa ou para o seu marido, onde ele estiver, qual o objetivo de vocês, a resposta vai ser a mesma? E se o seu objetivo for criar os filhos, desculpa. Isso é parte do objetivo, não é o objetivo. Porque se vocês não tivessem filhos, aí vocês não iam ter objetivo nenhum. Iam se separar porque não tem filho, é isso? Ou vocês não iam permanecer um casal? Qual o objetivo do casal? O que vocês querem como marido e mulher? O objetivo ser assunto aos céus. Para isso acontecer, rejeição, desaprovação, morte, ressurreição. Qual o seu objetivo como família? É esse aqui? Se é este o objetivo, o que você vai ter que passar? Isso, para chegar a isso aqui. Qual o seu objetivo como família? Qual o seu objetivo como casal? Está escrito? Sentou com dona patroa, sentou com o chatão, botaram tudo no papel, está escrito? Toda vez que tem um desvio de rota, você vê assim: não, a regra é clara, está no papel aqui, ó. Queridos, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos auxilie, porque no mundo real nós precisamos tomar decisões importantíssimas, que nem sempre são benquistas, mas o objetivo, ele vale todo o processo. Amém, igreja?